Parte 1: O problema da espiritualidade emocionalmente doentia. Reconhecendo a ponta do iceberg da espiritualidade. Há algo muito errado. A espiritualidade cristã sem integração com a saúde emocional pode ser mortal. A você mesmo, ao seu relacionamento com Deus e às pessoas ao seu redor. Conheço isso. Tendo vivido metade da minha vida adulta dessa maneira, tenho mais exemplos pessoais do que disposição para contar. A experiência a seguir é uma das que eu gostaria de esquecer. Faith e a piscina. Conheci John e Susan ao pregar em outra igreja. Eles ficaram animados e empolgados com a expectativa de visitar a igreja New Life Fellowship em Queens, onde sou pastor. Num domingo quente e úmido de julho, eles fizeram a longa e difícil viagem de Connecticut, com todo o trânsito previsível para participarem até o fim de nossos 3 cultos. Entre o segundo e o terceiro cultos, John puxou-me de lado e me disse que gostaria de ter um momento para conversar comigo e Gary. Eu estava exausto, mas minha maior preocupação foi o que o pastor deles, amigo meu, pensaria. O que eles lhes diriam se eu simplesmente os mandasse embora? O que eles poderiam dizer a meu respeito? Por isso, eu menti. Claro, eu gostaria de convidá-los para um almoço à tarde. Estou certo de que Gary também gostaria. Gary, no desejo de ser uma boa esposa de pastor, concordou com o almoço quando eu convidei, embora ela também preferisse dizer não. John, Susan e eu chegamos à casa por volta das 3 horas da tarde. Em poucos minutos, nós 4 nos sentamos para comer. Então, John começou a falar, e falar, e falar, e Susan não dizia nada. Gary e eu olhávamos de vez em quando, um para o outro. Sentimos que tínhamos de dar-lhe tempo, mas quanto tempo? John continuava a falar e falar e falar. Eu não podia interrompê-lo. Ele falava com tanta veemência sobre Deus, sua vida, suas novas oportunidades no trabalho. Eu disse a mim mesmo, enquanto fingia escutar: Ó Deus, quero ser amável e gentil, mas qual o limite? Então eu me senti culpado por estar com fome. Queria que John e Susan considerassem Gary e eu hospitaleiros e educados. Por que ele não dava oportunidade à sua esposa de dizer alguma coisa? Ou a nós? Finalmente, Susan fez uma pausa para ir ao banheiro. John pediu licença para um rápido telefonema. Uma vez sós, Gary falou em voz alta. Pete, não acredito que você tenha feito isso. Ela resmungou com voz irritada. Você não tem tempo para mim, não tem tempo para as crianças. Abaixei a cabeça e deixei os ombros caírem, esperando despertar misericórdia com minha humildade. Não consegui. Susan retornou do banheiro e John recomeçou a falar. Odiei estar sentado àquela mesa da cozinha. Espero não estar falando muito, disse John de forma inesperada. Não, claro que não. Continuei mentindo a nosso favor. Garanti-lhe. É ótimo tê-los aqui. Gary estava em silêncio ao meu lado. Eu não quis levantar o olhar. Passada outra hora, durante uma rara pausa, Gary se manifestou. Faz um tempo que não ouço Faith. Faith era nossa filha de 3 anos. John continuou a falar como se Gary não tivesse dito uma só palavra. Gary e eu trocamos olhares novamente e continuávamos a fingir ouvir, esticando o pescoço de vez em quando para olhar para fora da sala. Ah, tenho certeza de que está tudo bem, convenci-me. Gary, entretanto, começou a parecer muito preocupada. Sua face mostrou tensão, preocupação e impaciência. Pude perceber que a mente dela estava vasculhando opções de onde Faith poderia estar. A casa estava muito silenciosa. John continuou falando.
Finalmente, Gary pediu licença num tom em que pude perceber que ela estava irritada. Tenho de ir ver onde está nossa filha. Ela se lançou como uma flecha para o porão. Nada de Faith, quartos, nada de Faith. Sala de estar e quartos, nada. Freneticamente, ela voltou correndo para a cozinha. Pete, oh meu Deus, não consigo encontrá-la. Ela não está aqui. O horror se apoderou de nós quando nossos olhos se fecharam por uma fração de segundos. Ambos imaginamos o impensável, a piscina. Embora nossa casa geminada não tivesse muito espaço, tínhamos uma pequena piscina de 90 centímetros no quintal, para alívio do forte verão de Nova York. Corremos para o quintal e vimos nossos piores temores concretizados. Lá estava Faith, no meio da piscina, nua, mal se mantendo na ponta dos pés, com água até o queixo quase na boca. Naquele momento eu me senti como se tivéssemos 5 anos. Faith, não se mexa! Gary gritou enquanto corríamos para puxá-la para fora da piscina. De alguma forma, Faith havia se deixado soltar pela escada, dentro da piscina sem escorregar. E se manteve na ponta dos pés dentro da água durante quem sabe por quanto tempo. Se ela tivesse vacilado, Gary e eu teríamos feito o enterro de nossa filha. Gary e eu ficamos muito abalados, durante dias. Sinto calafrios ainda hoje ao escrever estas palavras. A triste verdade sobre esse incidente é que nada mudou dentro de nós. Isso levaria mais 5 anos, muito mais aflição e um pouco mais de quase acidentes. Como eu pude, junto com Gary, ter sido tão negligente? Recordo-me constrangido de como agi de forma falsa e imatura com John e Susan, com Deus e comigo mesmo. John não foi o problema. Eu fui. Exteriormente, eu pareci bom, polido e paciente, quando interiormente eu não era nada daquilo. Por isso, eu quis apresentar uma imagem polida de bom cristão e me alienei do que estava acontecendo dentro de mim mesmo. Inconscientemente, eu estivera pensando: espero ser um bom cristão. Este casal irá gostar de nós? Eles pensarão que estamos bem? John fará um bom relato de sua visita ao meu amigo pastor? Fingir foi mais seguro do que a honestidade e a fragilidade. A realidade foi que o meu discipulado e a minha espiritualidade não haviam atingido uma série de profundas feridas internas e padrões de pecado, especialmente os horríveis que emergiram por trás daquelas portas fechadas de nossa casa durante as provações, os desentendimentos, os conflitos e as derrotas. Eu estava preso a um nível imaturo de desenvolvimento espiritual e emocional. E o meu jeito de viver a vida cristã não estava transformando os profundos espaços de minha vida. E por isso, Faith quase morreu. Alguma coisa estava terrivelmente errada com minha espiritualidade. Mas o quê? Desertores da igreja. Pesquisadores vêm mapeando o rastro daqueles que são conhecidos como os desertores da igreja, um grupo que vem aumentando principalmente nos últimos anos. Alguns desses desertores são crentes que não mais frequentam as igrejas. Estes homens e mulheres assumiram um genuíno compromisso com Cristo, mas vieram a perceber lenta e dolorosamente que a espiritualidade disponível na igreja não produzira qualquer profunda mudança de vida em Cristo, neles ou nas outras pessoas. O que deu errado? Eles eram sinceros seguidores de Jesus Cristo, mas lutaram tanto quanto qualquer outra pessoa com seu casamento, divórcio, amizades, cuidado familiar, sinceridade, sexualidade, vícios, inseguranças, esforços para aprovação e sentimentos de fracasso e depressão no trabalho, na igreja, no lar. Eles perceberam os mesmos padrões de conflito emocional dentro e fora da igreja. O que estava errado com a igreja?
Entre outros desertores de igreja estão os que permaneceram nela, mas simplesmente se tornaram inativos. Após muitos anos de frustração e decepção, percebendo que a apresentação da vida de fé em branco e preto não se encaixava em sua expectativa de vida, eles se retiraram, pelo menos interiormente. Em consideração a seus filhos, ou talvez por falta de alternativa, permaneceram na igreja mais passivamente. Não chegaram a colocar o dedo no problema, mas sabem que algo não está certo. Está faltando alguma coisa. Um profundo desconforto em sua alma os atormenta. Mas eles não sabem o que fazer com isso. Um terceiro grupo, infelizmente, escolhe jogar a fé pela janela. Sentiam-se presos, imobilizados em sua jornada espiritual e se cansaram. Também se cansaram da companhia de cristãos que, independentemente do seu conhecimento de Deus, envolvimento com a igreja ou zelo, eram exasperados, compulsivos, opiniáticos, defensivos, orgulhosos e ocupados demais para amar o Jesus que professavam. Ser cristão parecia mais problema do que solução. Starbucks e o jornal New York Times eram melhor companhia para as manhãs de domingo. Houve um tempo em minha vida em que eu quis mais que tudo ser um desses desertores da igreja. A dor agonizante de uma grande crise me deixou crispado de raiva e vergonha. Eu, o sujeito que havia tentado muito ser um cristão comprometido e amoroso, que era sincero demais em servir a Deus e ao seu reino. Como todos meus melhores esforços haviam me deixado em tal confusão? Quando a dor expôs o que estava oculto sobre a capa de bom cristão, aquilo me atingiu. Camadas inteiras de minha vida emocional estavam enterradas, intocadas pelo poder transformador de Deus. Eu estava ocupado demais praticando uma introspecção mórbida, absorvido demais em edificar a obra de Deus para vasculhar o meu subconsciente. Ainda então o sofrimento me forçava a enfrentar quão superficialmente Jesus havia penetrado em meu interior, apesar de eu ser cristão havia 20 anos. Foi quando descobri a verdade radical que mudou minha vida, meu casamento, meu ministério e finalmente a igreja que tínhamos o privilégio de servir. Foi uma verdade simples, mas que de alguma forma eu não havia percebido. E, curiosamente também, a grande maioria do movimento evangélico do qual eu participava. Essa verdade simples, porém profunda, tem o poder de produzir uma revolução na vida de muitos que estão prontos a jogar a toalha da fé cristã. A saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Crescimento emocional rudimentar. Poucas, bem poucas pessoas surgem de famílias de origem em um estado emocionalmente perfeito ou idôneo. Em meus anos iniciais de ministério, eu acreditava que o poder de Cristo podia quebrar qualquer maldição. Por isso, dava pouquíssima atenção ao fato de que o lar que eu havia deixado para trás havia muito tempo ainda estava me moldando. Afinal, Paulo não ensinou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 que, quando você se torna cristão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo? Mas a crise me ensinou que eu tinha de voltar e compreender o que eram aquelas coisas antigas para que elas começassem a passar. Minha família, ítalo-americana, como todas as famílias, foi desarticulada. Meus pais eram filhos de imigrantes e se sacrificaram por seus 4 filhos para desfrutar o sonho americano. Meu pai, padeiro por profissão, trabalhava horas sem fim, primeiro em Nova York, numa confeitaria italiana do meu avô, e depois para um grande distribuidor de pães. Seu objetivo prioritário foi o estudo de seus filhos, a conclusão da faculdade e fazer algo da vida deles.
Minha mãe lutou com depressão clínica e com um marido emocionalmente inacessível. Criada por um pai violento, ela se viu asfixiada sobre o peso de criar os 4 filhos sozinha. Sua vida de casada, tal como sua infância, foi marcada por tristeza e solidão. Meus irmãos e eu saímos desse ambiente marcados por cicatrizes. Éramos emocionalmente subdesenvolvidos e carecíamos de afeição e atenção. Todos nós saímos de casa para a faculdade, tentando inutilmente não olhar para trás. Fora de casa, como para muitos outros, pareceu tudo bem. Pareceu melhor, pelo menos, do que a situação da maioria dos meus amigos. O castelo de cartas, entretanto, caiu quando eu fiz 16 anos. Meu irmão mais velho transgrediu uma regra invisível de nossa família ao desobedecer ao meu pai e sair da faculdade. Pior ainda, ele declarou que o reverendo Moon e sua esposa, fundadores da Igreja da Unificação, eram os verdadeiros pais da humanidade. Nos 10 anos seguintes, ele foi declarado morto e proibido de voltar para casa. Meus pais ficaram envergonhados e arrasados. Eles se afastaram da família estendida e dos amigos. A pressão e o estresse de sua dramática saída expuseram as grandes crateras e buracos no funcionamento de nossa família. Nós nos fragmentamos ainda mais. Só começaríamos a nos recuperar disso quase 2 décadas depois. O mais trágico, talvez, foi que a espiritualidade do meu pai e seu fiel envolvimento com a igreja, ele era o único membro de nossa família com alguma centelha de alguma fé genuína. Teve pouco impacto sobre seu casamento e sobre sua atuação como pai. A maneira como ele agiu como pai, marido e empregado espelhou sua cultura e origem familiar em vez de espelhar a nova família de Jesus. Minha família é indubitavelmente diferente da sua, mas uma coisa aprendemos após mais de 20 anos de trabalho próximo com famílias. A sua família, semelhante à minha, é também marcada por consequências da desobediência de nossos primeiros pais, como descrito em Gênesis 3. Vergonha, segredos, mentiras, traições, relacionamentos rompidos, decepções e anseios não resolvidos por amor incondicional estão debaixo da camada de verniz até das famílias mais respeitáveis. Crer em Cristo. Desiludido e inseguro da existência de Deus, aos 13 anos de idade eu saíra da igreja, convencido de que ela era irrelevante para a vida real. Foi por meio de um concerto cristão numa pequena igreja e um estudo bíblico no campus de nossa universidade que, pela graça de Deus, eu me tornei cristão. Eu tinha 19 anos. A imensidão do amor de Deus em Cristo me subjugou. Imediatamente comecei uma busca apaixonada para conhecer esse Jesus vivo que se revelara a mim. Durante os 17 anos seguintes, entrei de cabeça erguida em minha recente tradição evangélica carismática, absorvendo cada gota de discipulado e espiritualidade disponível. Orei e li a Escritura. Devorei livros cristãos. Participei de pequenos grupos e frequentei a igreja regularmente. Aprendi sobre disciplinas espirituais, servi entusiasticamente com meus dons, distribuí dinheiro abundantemente, falei de minha fé a qualquer um que ouvisse. Após a formatura na faculdade, ensinei inglês no colégio durante 1 ano e depois fui trabalhar durante 3 anos na equipe da InterVarsity Christian Fellowship, ministério cristão que atende aos estudantes universitários. Isso acabou me levando ao Seminário Teológico de Princeton e ao Seminário Gordon Cowell. Também passei 1 ano na Costa Rica para aprender espanhol e implantei uma igreja multiétnica em Queens, Nova York. Durante esses primeiros 17 anos como dedicado seguidor de Cristo, entretanto, os aspectos ou áreas emocionais de minha humanidade permaneceram, em grande medida, intocados.
Raramente se falava sobre eles ou neles se tocava nas aulas de escola dominical, pequenos grupos ou nos ambientes da igreja. De fato, a expressão aspectos ou áreas emocionais de minha humanidade pareciam pertencer ao vocabulário de um conselheiro profissional, não da igreja. Tentando abordagens diferentes para discipular. Exatamente quando a direção do meu ministério pareceu estar atingindo sua plena forma, Gary, minha esposa, começou a esboçar o protesto de que algo estava terrivelmente errado. Errado comigo e errado com a igreja. Eu sabia que ela podia estar certa. Por isso, continuei tentando implementar diferentes ênfases de discipulado que, até certo ponto, me ajudaram. Minha conversa comigo mesmo foi algo como: mais estudo bíblico, Pete. E isso mudará as pessoas. A mente delas será renovada, vidas mudadas virão. Não, é a vida do corpo. Consiga todos em níveis mais profundos de comunidade, em pequenos grupos, e isso dará certo. Pete, lembre-se, mudança profunda requer o poder do Espírito. Isso só pode vir pela oração. Gaste você mesmo mais tempo em oração e programe mais reunião de oração na New Life. Deus não age a menos que oremos. Não, esses são assuntos de batalha espiritual. As pessoas não estão realmente mudando porque os poderes demoníacos não estão sendo confrontados. Aplique a Escritura e ore na autoridade de Jesus para que as pessoas sejam libertas do maligno. Adore. É isso. Se as pessoas ao menos se impregnarem da presença de Deus em adoração, isso funcionará. Lembre-se das palavras de Cristo em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Encontramos Cristo quando damos liberalmente aos meus menores irmãos, os enfermos desconhecidos na prisão. Mantenha-os envolvidos em servir entre os pobres. Eles mudarão. Não, Pete, você precisa de pessoas que ouçam Deus de uma forma excepcional e tenham discernimento profético. Finalmente eles romperão cadeias invisíveis. Basta, Pete. As pessoas realmente não entendem a graça de Deus no Evangelho. Nossa permanência perante Deus está baseada no que Jesus fez, não nós. É a justiça dele, não a nossa. Ponha isso na cabeça deles todos os dias. Como disse Lutero, e eles mudarão. Há verdade bíblica em cada um desses pontos. Acredito que todos eles têm um lugar em nossa jornada e em nosso desenvolvimento espiritual. Você, sem dúvida, experimentou Deus e sua presença por meio de um ou mais de um desses em sua caminhada com Cristo. O problema, entretanto, é que inevitavelmente você acha, como eu, que algo ainda está faltando. De fato, a espiritualidade da maioria dos modelos atuais de discipulado apenas adiciona mais uma camada protetora contra o crescimento emocional. Quando as pessoas têm experiências reais e úteis em certas áreas da vida delas, como adoração, oração, estudos bíblicos e comunhão, muitas vezes acreditarão agir corretamente, mesmo que sua vida relacional e seu mundo interior estejam em desordem. Esse aparente progresso acaba determinando uma razão espiritual para descumprir o difícil trabalho do amadurecimento. Trata-se de um auto-engano. Sei bem o que é isso. Vivi assim durante quase 17 anos como cristão. Por causa do crescimento espiritual em certas áreas da minha vida e das pessoas ao meu redor, ignorei a realidade que dá sinais de imaturidade emocional que estava em toda parte em mim e ao redor de mim. Muitos de nós, em nossos momentos mais sinceros, admitiremos a existência de profundas camadas sobre nossa consciência do dia a dia. Como mostra a ilustração seguinte, somente cerca de 10% de um iceberg é visível na superfície da água.
Esse 10% representa as mudanças visíveis que efetuamos e que os outros conseguem ver. Somos mais gentis, mais respeitáveis. Frequentamos a igreja e participamos regularmente. De certa forma, nós limpamos nossa vida e nos livramos do álcool, das drogas, da linguagem obscena, do comportamento ilícito, entre outras coisas. Começamos a orar e a falar de Cristo a outras pessoas. Mas as raízes do que somos continuam inalteradas e imóveis. Os modelos espirituais contemporâneos abordam um pouco do 90% sobre a superfície. O problema é que uma grande parte, bem, a linha pontilhada, permanece intocada por Jesus Cristo até que haja um sério compromisso com o que eu chamo de espiritualidade emocionalmente saudável. A dor me chama a atenção. Três coisas finalmente me arrastaram, chutando e gritando, para me abrir à ideia da espiritualidade emocionalmente saudável. Primeira, eu não estava experimentando a alegria ou contentamento que a Escritura nos promete em Cristo. Eu era infeliz, frustrado, sobrecarregado de trabalho e estressado. Deus me convidara para a vida cristã com a oferta: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Um convite a uma vida leve e abundante. Mas eu não estava sentindo isso. O jugo na antiga Palestina era feito de madeira, feito à mão para se encaixar perfeitamente à nuca e aos ombros do boi e evitar irritação ou corte. Da mesma forma, a garantia de Jesus de um jugo leve, suave, pode ser traduzida da seguinte maneira: fiz uma vida para você, um jugo para você carregar que se ajusta perfeitamente ao que você é. É leve e suave, eu prometo. Na realidade, entretanto, após muitos anos como cristão ativo, senti-me exausto e precisando de um descanso. Minha vida se resumia a simplesmente reagir ao que outras pessoas faziam ou poderiam fazer, ao que pensavam ou poderiam pensar a meu respeito. Eu achava que devíamos viver para agradar a Deus. Agradar os outros era outra coisa. O jugo de Jesus pareceu incômodo. Segunda, eu estava irritado, amargo e deprimido. Durante 5 anos eu tentara fazer o trabalho de 2 ou 3 pessoas. Tínhamos 2 cultos em inglês pela manhã e um à tarde em espanhol. Eu pregava em todos eles. Quando meu colaborador no culto vespertino em espanhol abandonou a igreja levando 2/3 dos membros, que eram 250, para começar a sua própria igreja, eu me vi odiando. Tentei sem sucesso perdoá-lo. Experimentei a crescente tensão de uma vida dupla, pregando amor e perdão aos domingos e praguejando sozinho em meu carro às segundas-feiras. A lacuna entre minhas crenças e minha experiência revelou-se então uma clareza apavorante. Terceira, Gary estava sozinha, cansada de agir como mãe solteira com nossas 4 filhas. Ela queria mais do nosso casamento e ficou cada vez mais frustrada até finalmente me confrontar. Ela chegara a um ponto onde não podia aceitar desculpas, atrasos e comportamentos evasivos. Ela não tinha nada mais a perder. Certa noite, quando eu estava sentado em nossa cama lendo, ela entrou no quarto e calmamente me informou: Pete, eu seria mais feliz solteira do que casada com você. Estou pulando fora dessa montanha russa. Amo você, mas me recuso a viver dessa maneira. Eu esperei. Tenho tentado conversar com você. Você não está ouvindo. Não posso mudar você. A decisão é sua. Mas eu vou seguir com minha vida. Ela estava resolvida. Ah, sim, a propósito. A igreja que você pastoreia, eu desisto. Sua liderança não está valendo nada. Durante um breve momento compreendi por que as pessoas assassinam quem amam.
Ela havia exposto minha nudez. Uma parte de mim quis estrangulá-la, principalmente porque eu me senti profundamente envergonhado. Era quase demais para o meu fraco ego suportar. No entanto, essa foi provavelmente a iniciativa mais amorosa de Gary em todo o nosso casamento. Embora ela não pudesse expressá-lo ainda naquele ponto, percebera algo vital. Saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Embora eu amasse sinceramente Jesus Cristo e cresça em muitas verdades a respeito dele, eu era um menino emocional, relutante em olhar para minha imaturidade. Quando Gary saiu da igreja, isso me forçou a olhar além da superfície do meu iceberg, alcançando profundidades que, até aquele momento, eram assustadoras demais para levar em consideração. O sofrimento tem uma incrível habilidade de nos abrir para novas verdades e fazer-nos mover. Finalmente eu reconheci a dolorosa verdade. Enormes áreas da minha vida, ou do iceberg, se você preferir, permaneciam intocadas por Jesus Cristo. Conhecimento bíblico, posição de liderança, preparação no seminário, experiência e habilidades, nada disso havia mudado aquela realidade constrangedora. Eu estava empenhado no que agora classifico como espiritualidade emocionalmente doentia. Eu era pastor titular de uma igreja, mas desejava escapar e unir-me às fileiras dos desertores, respeitando a sua plena humanidade. Deus nos fez pessoas completas à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa imagem inclui as dimensões física, espiritual, emocional, intelectual e social. Dê uma olhada na ilustração. Diferentes partes, componentes de quem somos. Nós somos partes emocional, social, intelectual, espiritual e físico. Ignorar qualquer aspecto de quem somos como homens e mulheres, feitos à imagem de Deus, sempre resulta em consequências destrutivas em nosso relacionamento com Deus, com os outros e conosco. Se você conhece alguém, por exemplo, que é mentalmente retardado ou fisicamente incapaz, sua deficiência física ou mental é visível de imediato. Uma criança autista num parque infantil lotado que fica separada durante horas sem interagir com outras crianças se destaca. O subdesenvolvimento emocional, entretanto, não é tão óbvio quanto vemos uma pessoa pela primeira vez. Com o passar do tempo, à medida que nos envolvemos com ela, essa realidade logo fica aparente. Eu ignorei o componente emocional em minha busca de Deus durante 17 anos. A abordagem do discipulado espiritual das igrejas e dos ministérios que me moldaram não tiveram a linguagem, a teologia ou o treinamento para me ajudar nessa área. Não importou quantos livros eu li ou os seminários que frequentei em outras áreas, física, social, intelectual, espiritual. Independentemente de quantos anos se passassem, 17 ou outros 30, eu permaneci uma criança até ser exposto e transformado por meio de Jesus Cristo. O fundamento espiritual sobre o qual eu havia construído minha vida e ensinado outras pessoas foi rachado. Não havia como esconder essa realidade das pessoas mais íntimas. Eu fora ensinado que a maneira de abordar a vida era por meio de fato, fé e sentimentos, nessa ordem. Como resultado, a raiva, por exemplo, simplesmente não era importante para a minha caminhada com Deus. De fato, ela era perigosa e precisava ser suprimida. A maioria retém ou impõe sua raiva. Algumas pessoas fazem as duas coisas, retendo até finalmente explodir. Eu estava entre os primeiros, pedindo a Deus que tirasse meus maus sentimentos e me fizesse igual a Cristo.
Meu fracasso em dar atenção a Deus e ao que estava acontecendo dentro de mim me fez perder muitos dons. Com amor, ele veio a mim e me falou, procurando me fazer mudar. Eu simplesmente não estava ouvindo. Nunca esperei que Deus me encontrasse por meio de sentimentos como tristeza, depressão e raiva. Quando finalmente descobri a ligação entre saúde emocional e espiritual, começou uma revolução copérnica para mim, e não houve caminho de volta. Essa ligação revolucionária transformou minha jornada pessoal com Cristo, meu casamento, a educação dos meus filhos e, em última análise, a Igreja New Life Fellowship, da qual eu sou pastor. Vivendo o caminho de Deus, uma vida bela. Sinceramente, estes têm sido os melhores 12 anos de minha vida como ser humano, marido, pai, seguidor de Jesus e líder de sua igreja. Aprendi que se fizermos o trabalho árduo de integrar saúde emocional e espiritualidade, podemos verdadeiramente experimentar as maravilhosas promessas que Deus nos fez. A nossa vida, as igrejas e as comunidades. Deus tornará nossa vida maravilhosa. O apóstolo Paulo escreveu: O que acontece quando vivemos autenticamente no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Usando duas conhecidas versões da Bíblia, permita-me demonstrar como Paulo descreveu esses lindos frutos em Gálatas 5, 22 e 23. Amor é afeição pelos outros. Alegria é exuberância a respeito da vida. Paz é tranquilidade. Paciência é disposição em manter-se fiel. Amabilidade é o senso de compaixão no coração. Bondade é a convicção de que uma santidade básica permeia coisas e pessoas. Fidelidade é o envolvimento em compromissos leais. Mansidão, não precisar forçar nosso caminho na vida. Domínio próprio, capacidade de empregar energias sabiamente. Deus promete que se você e eu vivermos dessa forma, mesmo que a nós não pareça fácil, nem natural inicialmente, então nossa vida será bela. Reserve uns momentos para uma pausa em sua leitura. Leia devagar em atitude de oração à lista anterior, deixando que cada palavra o envolva. Faça a si mesmo a pergunta sincera: em que grau esses frutos são realidade em minha vida hoje? Pense a respeito de si mesmo, em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Permita que Deus o ame onde você está agora. Peça-lhe que faça a obra em você, para que você possa tornar-se o tipo de pessoa descrita na passagem anterior. O trágico é que poucas pessoas que desejam Deus servem fielmente às suas igrejas. Leem a Bíblia, adoram, oram e frequentam classes de escola dominical e pequenos grupos. Realmente experimentam a vida bela, esses dons de Deus. Isso remonta, creio, a uma espiritualidade divorciada da saúde emocional, que deixa intocadas por Deus camadas profundas, subjacentes de nossa vida. Outro caminho. Creio, entretanto, que as paredes com as quais colidimos em nossa jornada com Deus são dons dele. Não é a interação de Deus que nos unamos às fileiras dos desertores de igreja. Ele está mudando e ampliando nossa compreensão do que significa ser um seguidor de Cristo no século XXI, em aspectos muito mais radicais do que jamais sonhamos. Tal como Abraão, ele está nos levando numa jornada com muitas reviravoltas e giros estranhos, para que profundas mudanças possam acontecer em você e em mim, por meio de Jesus Cristo.
A triste realidade é que muitos não avançam até que seja insuportável a dor de permanecer onde estão. Este pode ser o seu caso. Receba a sua circunstância, então, como um dom, e abra o seu coração à medida que lê esse livro para encontrar-se com Deus de um modo novo. Nós não podemos mudar, ou melhor, convidar Deus para nos mudar, quando não nos apercebemos da verdade e não a vemos. No capítulo seguinte, examinaremos mais atentamente os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, para que se iniciem as mudanças desejadas por Deus. Agora, reserve um momento para orar. Ó Deus, agradeço-te por sua graça e misericórdia em minha vida. Se não fosse por ti, eu nem sequer teria consciência de ti ou de minha necessidade de tua obra transformadora sobre a superfície de minha vida. Senhor, dá-me coragem para ser honesto e permitir que o Espírito Santo invada tudo o que eu sou sob a superfície do meu iceberg, para que Jesus possa ser formado em mim. Senhor, ajuda-me a compreender a largura, a extensão, a altura e a profundidade do amor de Cristo para a minha personalidade. Em nome de Jesus. Amém. E assim, chegamos ao final do capítulo 1. Muito obrigado e continue nos acompanhando para terminar a leitura deste livro.